Olá, Márcio aqui da Maximiza para mais um episódio do Maximiza Podcast, um programa que foi criado para fazer a conexão entre os empresários, empreendedores e o mundo digital. A ideia é sempre trazer em cada programa uma pessoa aqui que vai contar a sua história de sucesso, como é que começou, o que ela faz e que problema naturalmente que ela resolve aí dos clientes, né? E também falar um pouco sobre a conexão que a sua empresa e o seu negócio tem com o mundo digital, usando todas as ferramentas. Para hoje, para esse programa, eu convidei um amigo, também empresário aqui da região, que é o Antônio Bruno Gagliotti, e ele é o proprietário da Anlube. Tudo bem, Brunão? Como vai? Tudo bem, Márcio. Graças a Deus, vamos caminhando, né? Que beleza, cara. Mostra aí sua jaqueta, aí o logo da Anlube. A Anlube é a empresa do Bruno. Tá todo caracterizado aqui, inclusive, né? E o Bruno trabalha com comércio de lubrificantes, né? Basicamente, com a revenda, a distribuição de lubrificantes. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Queria que você contasse um pouco da sua história. Você que antes de ser uma revenda, antes de ser um cara de vendas, você foi um cara prático, assim, um cara da indústria. Conta pra gente aí como é que você começou e quando é que começou a surgir essa ideia. Então, Márcio, a minha história começa numa multinacional, né? Onde eu fui contratado para ser auxiliar de metalógrafo. Então eu fazia essa função e fazia uma função de office boy dentro da empresa. E com o passar do tempo, eu fui fazendo meu curso de Química e eu fui convidado para assumir a área de lubrificação, onde eu tomei conta de mais de 4.000 máquinas, com uma equipe de uns 15 lubrificadores, né? E depois daí... Foi crescendo. Eu fui crescendo, né? Pode falar o nome da empresa? Qual é ou não? Quer falar? Pode falar. Na época era a Krupp Metalúrgica, né? Hoje é ThyssenKrupp, né? Então eu trabalhei lá durante 13 anos. Legal. E aí eu resolvi sair para ir para a área de vendas. Aí, para vender o que você já conhecia. Exatamente. Pô, que legal. E nesse período que você trabalhou, lógico, você falou aí já que fez o curso de Química, e o que você aprendeu ali que era fundamental para a aplicação desses produtos? Detalhes, o que era, falava assim, pô, isso aqui é o que faz a diferença? Então, na época que eu entrei na Krupp, no setor da lubrificação, a Krupp ela tinha muitos problemas com relação a óleo de apodrecimento, né? E junto com o meu chefe na época, a gente quis trazer novos parceiros, novos fornecedores, e a gente conseguiu encontrar um fornecedor que o óleo durava 45 dias, passou a durar 1 ano na máquina. Olha aí. Né? E com isso a gente vai criando experiências, né? Tá. Então, dentro da empresa eu acabei criando essa experiência, né? Aprendendo, e depois eu quis ir para fora para colocar isso em prática, né? Tá. Antes de chegar no formato da Anlube hoje, você também teve aí um caminho. Você trabalhou com outras empresas. Como é que foi seu histórico? Logo que você saiu, você já foi procurar uma dessas empresas para começar a vender para clientes na rua, foi isso? Isso. Eu saí e já fui para uma empresa de óleos, né? Eles eram fabricantes. E aí começou esse meu mundo comercial, né? Com a experiência da Krupp, que era muito recente, tudo fresco na minha memória, a gente vai adquirindo mais experiência ainda pro lado de fora, né? Um mundo de vendas externo. Tá. E com isso, assim, eu passei de empresa para empresa, né? Até chegar na Anlube, que é a sua empresa. Que é a minha empresa agora. Legal. Conheço você já há um bom tempo, a gente já se relacionou aí profissionalmente e continua. E eu me lembro aí de épocas que a gente viajou algumas vezes juntos aí, né, para a mesma região, para fazer um trabalho comercial, onde a gente naquela época fazia o famoso bate-lata aí de vendedor que ia para cá e para lá procurando clientes, né? Então, exatamente. Você teve um grande período assim também, rodando, né? Sim, e cada empresa é um mundo novo, né? Você
o mesmo óleo que vai bem numa empresa, de repente não vai numa outra, né? Então, tudo isso você vai aprendendo e você vai tendo como um foco, né? De como lidar com essa situação. Vai ganhando expertise, né? Exatamente. Vai aprendendo a resolver problemas. Uhum. Já que a gente está falando de problema, assim, meu programa é focado nessa questão do comercial, do marketing, de vender. Eu queria te perguntar, que tipo de problema hoje os seus produtos e serviços resolvem para seus clientes, basicamente? Qual que é a grande pergunta que o seu cliente faz para você? Ou você tem remédio para isso? Qual é? Então, Márcio, assim como é um computador, um celular que hoje, você compra um celular hoje e amanhã já tem um novo, né? O óleo também, ele acaba sendo dessa mesma maneira, né? Então, o que eu trato primeiro? Eu quero saber do cliente que tipo de material que ele usina, né? Basicamente, a maioria das empresas, elas usam material de diversos tipos, como aço, latão, alumínio, inox, né? Metal amarelo e ferro fundido, e isso é um prejudicial para o óleo, né? E diante disso, eu consegui 2 fornecedores de óleo, né, que me atendem com essa especificação, e basicamente nesse quase 1 ano e 7 meses que eu estou com a Nube, eu não tenho problema nenhum com relação o cliente me ligar que o óleo está com algum problema. Por quê? Eu detecto logo no começo o que ele usina. Né? Então, você tem um óleo específico para cada um desses metais ou você tem um genérico que atende a grande maioria? Eu tenho um genérico que atende tudo. Legal. Tá? Então hoje você não tem um monte de tipo de óleo? Não tenho, não trabalho, né? Eu acho que nesse mundo de lubrificantes e óleo de processo, lubrificantes a gente fala mais com relação a óleos hidráulicos, né? Isso não tem muitos segredos, tem que seguir a ISO VG e pronto. Mas a parte de óleos de processo, se você não tiver uma técnica, né? Se não tiver um conhecimento, fica um pouco complicado de você conseguir pôr dentro do cliente. Né? Então, hoje eu tenho um óleo para tudo. Para essa área de usinagem. Para essa área de usinagem. Né? Então fica muito mais fácil para trabalhar. Então, podia dizer que o problema que você resolve para o cara é trazer para ele, equaciona os problemas dele e traz uma solução meio que polivalente, assim, né? Que resolve com sucesso. Exato. A maioria sem ele ter que ficar se preocupando com um monte de variações. E tal. Sim, porque hoje os óleos, antigamente, eles na composição química, eles tinham emulgadores. E o que esse emulgador faz? Ele acaba trazendo junto esse stramp oil e acaba misturando o óleo. Hoje não, hoje os óleos ele consegue separar por si só, né? Então você tem uma durabilidade muito maior dentro do seu cliente. Como a decantação que a gente fala aí da terra no fundo da água, ele também por diferença de composição química, ele forma como a água e o óleo, se separa. Isso, exatamente. Viscosidade que faz isso? É a viscosidade que faz isso, né? Mas por ele não ter esse emulgador também. Né? Então ele separa. É um óleo, vamos dizer assim, um éster vegetal, né? Às vezes tem polímero, tem uns segredos, né? Legal. Evolução da produção de óleo. Então. Sim, e aí você consegue ter uma concentração e um valor de pH estável. Né? Legal. Então não traz mau cheiro, não traz nenhum tipo de oxidação dentro da máquina, mesmo com ferro fundido, que é um material complicado de se usinar. Você está falando do óleo solúvel ou óleo solúvel? Óleo solúvel. Óleo solúvel é aquele branquinho que usa. Bom, eu sei que além da Nube vende além do óleo solúvel, você também vende o óleo de lubrificante que você fala, que é o óleo de
hidráulico, né, Isso. para equipamentos. Isso. E você tem também outro tipo de óleo, o food grade, essas coisas, né? Eu tenho também, né? É claro que são clientes bem específicos, né? Não se vende tanto assim, mas eu tenho essa linha food grade, tanto nas graxas também, para grau alimentício, né? Ah, que legal. Muita gente não sabe disso, né? Que assim, eu trabalho com marketing digital, você sabe, né? O Reinaldo da RW9 também sabe. Minha formação básica é engenharia, eu trabalhei muito tempo como engenheiro e como vendedor técnico, e uma das áreas que eu trabalhei foi a de compressores, né? Compressores de parafuso, e os compressores que atendiam a indústria alimentícia tinham que usar um óleo food grade. Isso. Que assim, mas por quê, né? Porque o ar comprimido produzido poderia carregar consigo algum tipo de impureza, então tem que ter um óleo grau alimentício para isso, sopradores, compressores, enfim. Então, quando você fala isso para mim, eu acho interessante porque eu ouvi falar, por exemplo, de fabricantes de iogurte, né? O cara falou, aqui no Brasil, um fabricante de iogurte usa os melhores equipamentos, melhor filtragem, tudo, e era da marca que eu vendia, que era Kaiser, né? Que é a marca alemã. Que legal. Então, assim, tem, além do óleo solúvel, esses outros tipos de óleo. Mas a Lube não é só produto, a Lube é serviço também. Isso. E a Lube é prestação de serviço. Isso. Eu queria que você gastasse um tempo para falar no seu diferencial, que é esse know-how que você ganhou, essa expertise. Como é que você faz isso no trato com o cliente hoje, desde que o cara te indica, ou que você conhece o cliente, até a aplicação? Como é que é o seu toque de Midas aí? Então, eu sempre vi que o que falta hoje no mercado é uma assistência técnica, o pós-venda, né? E quando eu quis montar um Lube, eu não quis montar apenas para vender, só vender o produto e pronto. Não. Hoje a Lube, o cliente que compra o óleo, ela automaticamente já tem assistência técnica já vinculado à compra do óleo, né? A gente fideliza a Lube e o cliente e por trás já vai essa assistência técnica que eu passo uma vez por mês, ou se o cliente tem algum problema, ele me chama, que é muito raro, né? E quando me chama, normalmente nunca é o óleo, é algum problema dele lá específico, do processo, né? Que eu acabo ajudando ele também. Então, assim, a Anlube, ela trabalha basicamente assim, com o pós-venda, né? Um atendimento personalizado. Personalizado. Se um cara vai comprar um óleo seu, ele tem uma experiência com outros óleos ou com outros fornecedores, e vai lá e você detecta que tem uma falha grande assim, no uso do óleo do cara. Quando você vê o óleo, você já sabe que tem. O que você faz? Você orienta esse cara a fazer mudanças? A gente até falou esses tempos aí de você fazer uma limpeza, uma higienização da máquina. Você faz tudo isso, você orienta, acompanha tudo isso para assim, como se vamos começar do zero, né? Vou te ensinar a fazer direitinho, é isso que você faz? Isso, eu coloco um produto com um óleo que ele está usinando, que ele vai tirar. Para quê? Para que ele possa trabalhar normalmente, mas esse produto ele vai fazer uma limpeza na tubulação, vai fazer uma limpeza nas mangueiras, né? E como é que chama essa limpeza, né? Que você já falou? Asepsia. Asepsia, olha aí, nome bonito. Então eu coloco um desencrustante, um bactericida, dependendo de como está a máquina, né? Tira aquele podrão da máquina, tira e joga fora. Isso, exatamente. Aí eu coloco 48 horas antes, né? Então eu vou fazer uma limpeza na segunda. Hoje eu coloco lá no cliente, ele vai trabalhar sábado, beleza, segunda-feira também, na terça vai fazer a troca, vamos dizer. Então esse produto ele já agiu durante 48 horas. Já fez uma limpeza e aí se esgota todo o óleo. E eu acompanho também, eu faço esse acompanhamento, né? Até colocar o meu óleo. Aí você começa a marcar a partir dali a diferença. Exatamente. E uma coisa que você vende, você falou já que tinha isso lá na Krupp no início da carreira, você vende esse ganho de vida útil, assim, ó, seu óleo hoje dura, estou chutando, 6 meses, o meu óleo vai durar
18 meses, por exemplo. Você vende isso? Eu- Você mede dessa forma essas coisas? Sim, exatamente. Eu garanto para o cliente que ele vai ter uma vida útil do óleo no equipamento de pelo menos um ano e meio. Né? E também já foi notado em alguns clientes que o cliente gastava 5, 6 baldes, 6 baldes, 7 baldes por mês. Com o óleo da Anlube, ele gasta 3, 4 litros, porque na verdade muitos vendedores, né, de óleo não fala que o que se evapora primeiro é a água, o óleo fica, né, a evaporação é por água. Aí você vai medir, a concentração está lá, 7, 8, 9, 10%. Mas na verdade o que está lá é mais o óleo, porque a água foi embora. Então se a pessoa ela repor só com água, né, Ganha vida útil. ela ganha vida útil, ela vai gastar menos óleo, né, e é claro, juntamente com a minha assistência técnica. Eu não posso deixar ele colocar só água, porque vai chegar uma hora que vai enferrujar. Só vai colocando água, não pode. Então, cada 2, 3 reposição de água, eu peço para colocar um pouco de óleo junto. Aí você revigora o óleo. Enfim, são 36 anos de mercado, né? De prática. Então, não é assim da noite para o dia. Tá. A gente vai aprendendo, né? Com o tempo. Bruno, conta uma história assim, de todos esses que você já viveu, esses clientes, mas que tenha sido muito legal, que o cara ficou espantado com o resultado, o cara ficou... não imaginava que pudesse ter. Você tem alguma história assim, algum que você possa... Eu tenho, agora recente, tá? Acho que tem um mês atrás, um cliente me procurou, por intermédio de um cliente que eu já vendo, né? Que ele estava com muito problema com relação à oxidação na máquina. E ele aumentava a concentração e não tinha jeito. Aí eu fui lá, indiquei um óleo para ele. Ele faz ferro fundido, ele faz latão, ele faz tudo. Eu indiquei esse óleo para ele e depois de 3 semanas ele me chamou lá e falou assim: Bruno, seu óleo realmente, o que o cliente que indicou, né, disse realmente é verdade, porque acabou o mau cheiro, acabou a oxidação, né? E até a oxidação das peças que eu das peças e da máquina também, barramento da máquina. Não tinha água à vontade, estava aguada. Né? Exatamente, mesmo colocando óleo. Né? Então, assim, a gente procura fazer uma parte técnica mesmo, né? Que legal. E o bom é que esses fornecedores que eu trouxe junto comigo são fornecedores que têm uma alta tecnologia, né? Então, quando eu montei a Anlube, eu montei mesmo pensando minuciosamente para que eu não tenha dor de cabeça com o cliente. Produtos de qualidade. Produtos de qualidade. Mais um detalhe que eu me lembrei, que você contou para mim já uma vez, que eu quero fazer uma pergunta agora. Você tem, além do óleo, além do serviço, um produto aí, um equipamento que você também faz limpeza do óleo. Isso. Faz uma super limpeza. Como é que ele funciona mais ou menos? Como se fosse um filtro? Então, como esses óleos que eu vendo, ele separa, né, ele faz a separação do Trump Oil, eu consegui uma parceria de um produto chamado Skimmer. Tá? Inclusive um cliente agora adquiriu 2 Skimmer. Eu acabei entregando hoje para ele. Ele fez a compra de 2 Skimmer. Ele tem 10 máquinas. E esse skimmer, ele é móvel, né? Então você tira uma máquina para outra. Legal. E inclusive ele até me mandou já um vídeo hoje. Eu entreguei para ele de manhã, ele já colocou na máquina e já viu a diferença. Porque ele separa completamente. Todo o Trump Oil que fica em cima, o skimmer ele retira, né? Então você acaba tendo uma solução com mais qualidade e com uma durabilidade. Agora, assim, vai durar o óleo. Vai embora.
ele já está com esse óleo desde o ano passado. Ele parou no final do ano, ele não trocou e está rodando até hoje o mesmo óleo, só repõe. E agora com o skimmer, então... Vai longe. Vai longe. Que legal. Então a Lube tem uma solução, tem solução completa, né? Tem os serviços, tem a sua consultoria, né? Uhum. Tem os tipos de produtos variados e também tem agora esse tipo de trabalho que na verdade o cara compra e, sei lá, de repente em algum momento você pode até alugar uma máquina dessa para o cara testar, né? Isso. E ter o resultado. Sim. Então, basicamente para lubrificação industrial e tal, tá tudo atendido. Eu quero pôr um adendo aí, né? Sim. Esses fornecedores que eu trouxe também, eles estão na minha retaguarda. Porque assim, a Anlube, ela não tem um laboratório, né? Eu sou um distribuidor. Então, é por isso que eu trouxe esses dois fornecedores. Porque qualquer problema que eu tiver com o óleo, é só eu pegar uma amostra e mandar para análise, né? Então, você tem que ter esse respaldo por trás. Essa é uma pergunta que eu ia fazer. Como é que você mede isso? Então, quando necessário, você pede para o fabricante, para a empresa, fazer um teste, mandar um teste. Isso. E aí você pode mostrar para o cara que realmente está tudo bem ou está tudo mal, né? Normalmente, eu coleto essa amostra quando o cliente fala para mim que está com algum problema. Né? Então, para a gente sanar as dúvidas, eu prefiro coletar uma amostra e mandar para o fornecedor do próprio óleo para que ele possa fazer uma análise. Brunão, tem mais uma coisa que eu queria te perguntar, aliás, mais duas coisas. A primeira delas é em relação a óleos automotivos. Você me falou uma vez, né, que daqui a pouco você pretende também atender, o cara tem a empresa e tem a frota dele. Você quer atender também com óleos automotivos ou clientes em geral de óleos automotivos? Eu já tenho fornecedores, né, nessa linha automotivo, tanto para a linha leve como a linha pesada. Né? Então eu estou já começando a me estruturar para isso. Você pode atender empresas, mas você pode atender um troca de óleo ou um posto de gasolina, por exemplo? Posso, pode atender para o cara. Exatamente, posso Você atender. tem preço competitivo hoje? Tenho preço. Bem legal, então eu fechei uma parceria com a Lubrax também. Que legal, Lubrax. Né? Então, que bacana. Então hoje você tem, outra coisa, você tem níveis diferentes de óleo, assim? Tem. De maior qualidade, de qualidade regular, assim, para uso? Sim. Para uso, não que assim, compromete, mas tem diferenças, né? Tem Isso diferença. é normal. Eu tenho, tá, de vários fornecedores, Tá. do top até o mais básico, Mais mas básico. assim, todos têm certificação, todos têm que seguir a ISO VG, né? E a ANP. O que vai mudar é que tem vida útil maior ou menor, Isso. esse tipo de coisa. Entendi. E alguns têm alguns aditivos, né, maiores. Isso. Outra coisa que eu acho legal você explicar é com relação à entrega, né? Você está aqui em Jundiaí, que é um lugar perto de todas as principais rodovias, tem tudo aqui. Como é que funciona a sua entrega? Então, eu já tenho os produtos em estoque, aqueles que mais saem, né? E o cliente pediu, no dia seguinte eu já estou entregando. Que legal. Né? A não ser algum óleo novo que ele peça e eu não tenho ainda, até eu pedir para o fornecedor e chegar. Então aí demora, às vezes demoram 4, 5 dias aí. O óleo mais específico. Mas a linha principal. A linha principal, que é a linha de óleos de processos, um AW68, um 32, um 46, um óleo de barramento, né, um óleo de rosca. Eu tenho pronta entrega. Ali no Mercado Livre, pediu hoje e recebeu amanhã. Recebe amanhã, exatamente, porque eu tô fazendo ainda um caracol, né? Então hoje já atendo até Vinhedo, já tô chegando, né? Que legal. Então assim, eu entrego rápido. Já que você falou, você atende Jundiaí, a grande Jundiaí, aí você atende as cidades que são vizinhas aqui, Campo Limpo, Várzea, Itupeva, Itatiba, Vinhedo, Valinhos. Cabreúva, que legal. E vai crescer muito mais à medida que você for atingindo os clientes. Com certeza. Legal, Brunão. Que bom saber disso. Eu queria agora mudar um pouquinho, né? E aí a gente falar um pouco mais da questão do digital, que é a área que está mais ligada comigo também, né? Da Maximiza.
Porque assim, quando é que você percebeu, né, no seu negócio, tá para cá e para lá, você precisava dar um up no seu digital? Como é que foi isso? Então, Márcio, eu sou pequeno ainda, né? Então, é difícil você ser conhecido sem você ter um meio de comunicação, né? E o digital, eu acho que assim, cada um no seu quadrado, né? Eu sei vender óleo, eu sei cuidar dessa parte. Mas a parte digital... Não tem nem tempo. Não tem nem tempo e outra, né? Eu posso tirar uma foto aí, mas não é igual a você ter uma empresa que faça isso, né? Então, eu achei essa necessidade, já tem um tempinho, né? Mas aí eu fui enrolando, né? Falei, não, agora acho que chegou a hora. De aparecer. Acho que você já falou comigo do LinkedIn, por exemplo. Né? LinkedIn tem muito cara de indústria ali, né? Muito cara que tem interesse em entender que você tem soluções, por exemplo, de óleo, né? Sim. Ali é interessante criar, né? Eu sei que você está criando alguns conteúdos, mandando vídeo para lá, né? E já tem dado resultado, sim? Já tem percebido? Já tenho percebido, sim, que a visualização ficou maior, né? As pessoas estão acreditando no Anlube, né? Tá vendo que você existe, né? Que eu existo, né? E não tem como, tem que ser mesmo uma empresa, né? Para fazer essa parte. Especialista mesmo, né? Hoje você tem na estrutura, eu sei bem porque sou seu parceiro nisso, seu site, seu posicionamento de LinkedIn, né? Isso. Redes sociais também, que está se formando, né? Se formatando, mas você está querendo ir também daqui a pouco para campanhas, tráfego pago, aparecer, isso, vai te pesquisar no Google lá, vai te encontrar, né? Isso. Esse tipo de coisa é onde você quer entrar também, né? Isso, exatamente, Márcio. Não é? Eu quero... eu acho que assim, se a gente não é visto, a gente não é lembrado, né? Pois é. Então... Ditado das antigas que sempre vale. Que é sempre uma coisa atual, né? Nunca é antigo, né? As pessoas podem te encontrar no seu perfil, no site, no LinkedIn. Pode. Só procurar Anlube. É só procurar. Eu vou até ler aqui, tá? Porque é o Anlube. Anlube.upade.net.br. Então tá bom, cara. Vamos aqui agora. Quero que você faça os seus agradecimentos finais, fale as suas palavras finais. Depois eu quero falar um pouquinho também. Fica à vontade. Eu quero primeiramente agradecer, né, por esse convite aqui, para que realmente as pessoas conheçam um pouco mais a Anlube, né? E agradecer os meus clientes, meus quase 50 já clientes, desse 1 ano e 5 meses, né, que eu estou com a Anlube, que confiaram no meu trabalho, né? E aqueles que ainda não me conhecem, né, que possa me chamar para a gente poder conversar e de repente resolver os problemas, né? Se não é um problema de óleo solúvel, é um óleo de corte, um óleo de rosca, um protetivo, né? Desengraxando também. Legal. Beleza, muito bom. Então, quem ainda não conhece, anlube.upade.net.br, vai estar aqui embaixo, o link de novo. Eu quero, da minha parte, agradecer a presença do Bruno, agradecer mais uma vez ao Reinaldo e à equipe da RW9, que é desse estúdio maravilhoso aqui, que é o RW9 Podcast Studio, onde a gente está podendo gravar o podcast, e dizer para vocês que a gente quer trazer mais pessoas aqui para conversar sobre isso, para que as pessoas conheçam um pouco, né, do produto e dos clientes, e naturalmente que eles façam essa conexão com o digital, que é a minha área. Eu aguardo você no próximo programa. Até lá!